Bom dia, Espírito Santo, bom dia, família querida da fé, que a paz do eterno Deus habite sobre o seu coração nesta manhã de terça-feira, dia 17 de fevereiro. Pastor Kleber aqui, passando nessa oração da manhã para fazer junto com você uma breve oração e uma breve leitura da palavra de Deus. O propósito das orações da manhã aqui nada mais é do que levar você para que juntos nós venhamos começar o nosso dia na fé. Pastor, o que é começar o dia na fé? Quantas pessoas não começam um dia murmurando, reclamando, vendo noticiários, rolando a tela do celular e vendo coisas que para nada agregam? Começar o dia na fé é começar o dia parando para ouvir a palavra de Deus. Pois está escrito em Romanos 8, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você para, nos primeiros minutos, nas primeiras horas da sua manhã, para ouvir a palavra de Deus, sem que você de repente perceba, mas o teu espírito, a tua alma está se alimentando, você está se enchendo de fé. Independente das lutas, dificuldades que se levantarem, você então sobressai a cada uma delas. Eu vi uma pessoa que falou assim para mim: pastor, vou estar viajando, feriado, e algumas pessoas viajaram, mas não vou quebrar meu devocional. Você veja, quando uma pessoa tem um compromisso com Deus, nada e nem ninguém atrapalha ela. Não tem desculpa, né? É aquele famoso ditado: quem quer dá um jeito, quem não dá, quem não quer, arruma desculpa. A Bíblia vai ser mais específica, dizendo assim: aquele que crê não foge. Só foge, só para quem não crê mais. Só deixa de orar, deixa de ler a Bíblia quem parou de crer. Porque quem crê, continua e persevere. Se você crê, já põe aqui nos comentários: eu creio. Eu creio. Dê bom dia ao Espírito Santo, dê bom dia à sua família da fé. Vamos ler junto então hoje o capítulo 22 do Evangelho, segundo escreveu Mateus. E nós vamos já ler aqui a parábola das bodas, É uma parábola que o próprio Senhor Jesus falou. Vamos meditar nela? Já está com a sua Bíblia aberta? Ó, a minha aqui, ó. Eu vou marcando, ó. Hoje a gente vai ler o capítulo 22, a gente leu o 21, ó, tudo marcadinho a minha Bíblia, ó. Tá vendo? Aí as partes aqui, ó, que eu quero ler depois eu marco novamente para ler. Vai fazendo assim com a sua Bíblia, vai marcando para você não se perder. Pastor, é minha primeira vez aqui, não tem problema. Começa com a gente, lendo o capítulo 21, e assim nós vamos. Terminar o Evangelho de Mateus, nós vamos ler outro livro da Bíblia, que eu vou estar falando em breve. Capítulo 22, que nós vamos ler hoje. Falei 21, mas vamos ler o 22 hoje. A parábola das bodas. Diz assim, ó. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com estas ordens: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial.
e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrai-os de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A questão do tributo, versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhe a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E eles lhe perguntou: De quem é essa infringe a inscrição? Responderam: De César. Então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixando foram-se. Os saduceus e a ressurreição, versículo 23. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. Eles perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher e a seu irmão. E o mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam e nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Olha uma dúvida aqui, ó, muito importante, né? Às vezes a pessoa fala, quando morre, vai conhecer, vai casar, vai separar. Não, lá na ressurreição seremos como os anjos no céu. Ou seja, não vai haver sexo, homem, mulher, não tem nada disso. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Versículo 33, ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. O grande mandamento. Olha isso daqui, ó. Versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Versículo 41. O Cristo, filho de Davi. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensai vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhes: de Davi. Replicou-lhe Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe pergunta.
Você veja que a todo momento alguém tentava assim pegar Jesus, né? Uma forma que a gente fala muito aqui é pegar no pulo, ver alguma brecha, mas Jesus sempre iluminado pelo Deus vivo, né? O próprio Deus, Espírito Santo, sempre com as palavras certas. Amém? Já deixou o seu like? Chegou até aqui, recebeu tudo isso de bênção. Não clicou no joinha ainda? Clica no joinha. Se é novo aqui, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação, tá bom? Vamos orar? Pega o óleo, o azeite, unge o alto da sua cabeça desde o primeiro dia desse ano. A gente não sai um dia da nossa casa sem ungir o alto da nossa cabeça com óleo e ler um capítulo da Bíblia. Já virou rotina, já virou algo sagrado, né? Algo sagrado aqui, esse devocional. Eu lembro que quando Deus me deu essa direção do devocional, eu pensei assim, eu vou fazer igual a maioria faz, ler um versículo ali e explicar, né? Mas Deus falou, não, eu quero que leia um capítulo todo da Bíblia. Eu falei, mas Senhor, as pessoas não vão parar para ler um capítulo todo da Bíblia. Graças a Deus a gente vê cada dia mais crescendo o número de pessoas aqui tendo essa sede, né, de ler um capítulo da Bíblia por dia. E graças a Deus por isso, né, ser alguém que está incentivando as pessoas a ler a Bíblia, abrir a Bíblia e meditar na palavra de Deus. Assim você não vai ser refém de nada e nem de ninguém, né? A Bíblia diz não deixai que ninguém vos engane. Você só não vai ser enganado se você conhecer isso aqui, ó. Se você não conhecer a palavra de Deus, você vai ser enganado. Tem gente aí que conhece e está sendo. Imagina quem não conhece. Então tem que conhecer a palavra de Deus para não ser enganado. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Junte as suas mãos, feche os seus olhos. Eleve o seu pensamento a Deus, conecte a sua alma, o seu espírito a essa oração desta manhã de terça-feira. Senhor soberano Deus e eterno Pai, é com muita fé que nós invocamos o nome santo e poderoso do Senhor nesta manhã de terça-feira. Em primeiro lugar, te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de acordar, de respirar. Entregamos a Ti a nossa vida, a nossa família, nossas preocupações, nossos anseios. Toma tudo em Tuas mãos, Pai. Pai, obrigado pela vida dessa Tua ovelha que está aqui comigo. Que essa mensagem de hoje fique gravada no coração dela. Que de lá jamais saia. E você que crê, ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Diga amém. E respira fundo. Graças a Deus. Minha bênção, ficamos por aqui. Beijo do seu pastor que te ama. Vai na fé sempre, que a fé não falha. E compartilha essa oração. Até nossa oração da noite, hein?